E se você tá se perguntando, meu Deus, o que é esse tubarão? Achei que a gente ia fazer uma playlist de asteroides. O que é esse tubarão comendo, engolindo esses peixes? Como assim? Saiba que esse joguinho bônus aqui que apareceu na tela, a gente vai utilizar muitos conceitos dele pro nosso jogo dos asteroides. Então, ó, o tubarão vai virar uma nave, os peixes vão virar os asteroides, o nosso fundo, ao invés de ser um fundo do mar, vai ser o universo. Então a gente vai adicionar várias funcionalidades no nosso jogo final que a gente pode implementar aqui com exemplos mais simples para a gente conseguir entender o código, beleza? Então, no vídeo anterior eu mostrei algumas das ferramentas que eu utilizo para redimensionar a imagem, alterar a largura e a altura para caber na janela, rotacionar as imagens para ficar condizentes com o jogo, né? O peixe da esquerda para a direita, o tubarão da direita para a esquerda. E mostrei os sites que eu utilizo para também baixar áudios, remover fundo. Então, aqui eu vou partir do princípio que já tenho essas imagens e os sons configurados. Espero que você já tenha baixado, né? Os sons que você deseja, os personagens que você deseja ao longo do vídeo. Caso precise mudar alguma coisa, você já sabe os sites, né, que eu recomendei. Então fica a dica para caso não se adeque, você vai lá e altera e dá um replace aqui, né, dessa imagem aqui na imagem que você está utilizando. Vou programar, o tubarão ficou muito grande. Você vai lá no site que eu recomendei para você redimensionar a imagem, que é o I Love Image. Você altera as dimensões, vem aqui, testa de novo. Ah, agora ficou bom. Mas o peixe está pro lado errado. Você vai lá, rotaciona, vem aqui e testa, beleza? Então, aqui eu já tenho a minha base formada. E vamos começar o código, então. Primeiramente, eu vou importar a nossa biblioteca do Pygame e também vou importar a biblioteca Random. Agora, eu vou criar uma variável que vai corresponder a cada imagem, né? Que vai estar armazenando as nossas imagens. Então, eu vou ter a minha imagem tubarão, vai ser pygame.image. Image é essa classe onde a gente trabalha com as imagens. E dentro dessa classe image, a gente tem o método load, que é para a gente carregar uma imagem. Aqui, notem que o meu código aqui, imagem e som.py, está na mesma pasta da minha imagem aqui, que é o tubarão.png. Por isso não precisei colocar nenhum caminho aqui. Mas, se a sua imagem estiver em outra pasta, não na mesma pasta do seu código, você precisa colocar o caminho correspondente àquela imagem. Eu recomendo que você deixe a imagem que você for utilizar na mesma pasta do código. Aí você só coloca o nome aqui da imagem e ele já vai carregar. Então, fiz isso para a imagem do tubarão. Vou fazer também para a imagem do peixe. Imagem peixe, então pygame.image.load image, eu chamei de peixe.png. E, por fim, a nossa imagem de fundo, que é a nossa imagem fundo. Vai ser pygame.image.load fundo.png. Eu estou usando todos os arquivos em PNG, tá, pessoal? Agora, a gente vai definir as nossas larguras das janelas. Lembram que em todos os vídeos até aqui, a largura da janela, a largura e a altura, né? A gente tinha definido valores fixos, né? Mas agora a gente vai utilizar a largura da nossa imagem. Então, a largura janela vai ser imagem fundo, né? Que é o nosso fundo do mar, ponto. Então, todo objeto aqui de uma imagem do Pygame, né? Ele tem
alguns métodos que a gente pode acessar, né, para a gente obter a largura e a altura. Para a gente obter a largura, a gente chama o get width, né? É um método, então eu coloco esses parênteses. E para a gente obter a altura da janela, eu coloco imagem fundo ponto get height. Beleza? Então aqui, essa vai ser a minha largura, a minha altura da janela. Vou fazer a mesma coisa pro meu peixe, pro meu tubarão. Então, largura peixe, recebe imagem peixe, ponto get width. E a minha altura peixe, imagem peixe, ponto get height. Mesma coisa pro tubarão. Largura tubarão, imagem tubarão, ponto get width. E a altura tubarão vai ser imagem tubarão, ponto get height. Beleza? Agora a gente vai definir a nossa constante de velocidade, que a gente vai colocar 6, né? A velocidade com que o tubarão vai se movimentar, que os nossos peixes vão se movimentar, né? A velocidade padrão, né? Lógico que os peixes que futuramente vão ser os asteroides, a velocidade vai ser um valor randômico, mas a nossa base aqui vai ser 6, beleza? E as nossas iterações, que a gente viu na última aula, que corresponde a um número com que eu vou incrementar uma variável contadora. Quando chegar nesse valor de iterações, eu vou liberar para um novo objeto aparecer na tela. No caso da aula do teclado e do mouse era um quadradinho, né? Agora vai ser um peixe, depois vai ser um asteroide, beleza? Quanto menor esse número, mais rápido os objetos aparecem. Beleza? Então, agora eu vou pegar a minha função de mover o jogador, que é exatamente a mesma. Então eu só vou pegar ela aqui, copiei e colei, não mudou nada, né? A gente fez ela nas outras aulas, eu expliquei ela a fundo, né, como que ela funciona. Então aqui como a gente já está como a gente já está num estado mais avançado aqui do nosso jogo, algumas coisas eu já vou reaproveitando, beleza? Tenho a função de mover o jogador. Vou ter uma outra função que vai ser o nosso mover peixe, né, que vai ser a função responsável por movimentar o peixe. Também já configuramos nas últimas aulas, né? O nome não era mover peixe, se eu não me engano era mover bloco, mas a essência é a mesma, ele vai se mover aqui somente no eixo X, né? A única coisa que mudou é essa, né? Os blocos eles caíam de cima para baixo, então aqui a gente colocou Y. Como os peixes vão vir da esquerda para a direita, eixo X, como é da esquerda para a direita, aqui mais igual, beleza? Que o nosso eixo X começa no canto esquerdo, né? E o eixo Y no canto superior. Aqui, então, eu vou também definir iniciar os nossos módulos no Pygame, então pygame.init. Vou definir o nosso relógio, né, que vai ser responsável pelos nossos FPS. Pygame.time.clock, né? Também já vimos isso. Outras configurações que a gente precisa fazer, né? A gente precisa definir a nossa janela com o método setMode da classe display. A gente precisa dar um título para ela. Coloquei imagem e som através do método setCaption. Vou definir aqui agora um dicionário do meu jogador. Então, o dicionário, o nosso jogador aqui vai ter o nosso obj.rect. Quem que vai ser? Pygame.rect. Aí aqui a gente vai definir uma posição inicial, né, para o nosso jogador. Pode ser 300 e 100.
Lembrando que essa posição inicial ela precisa condizer com a largura e altura da imagem. Se a sua imagem ela tem dimensão 200 por 200 e você colocou aqui 300, o jogador vai começar fora da tela, você não vai ver o jogador. Não quer dizer que está errado, se você movimentar ele vai aparecer na janela, mas ele não vai iniciar na tela, né? O que não necessariamente é um critério, o jogador tem que iniciar na tela, nem todo jogo é assim, né? Mas nesse caso vai ser, então precisa estar dentro das dimensões do nosso fundo. A nossa largura vai ser largura tubarão e a altura também, altura tubarão, né? Altura tubarão. Beleza? Então, o nosso OBJRect é isso. Depois, a gente vai definir a imagem correspondente ao nosso jogador. Quem que vai ser a imagem do nosso jogador? Imagem tubarão, que a gente declarou lá em cima. E a nossa velocidade do jogador vai ser vel, né? 6 pixels. Então, ele vai se movimentar 6 pixels conforme a gente for clicando. Beleza? Depois a gente precisa definir alguns sons, né? O nosso som de comer, que vai ser esse daqui. Beleza? Então eu vou criar a variável som comer. Quem vai ser som comer? Pygame. Ponto. Aí aqui na parte de sons eu tenho uma outra classe chamada mixer, que é a classe que eu vou estar utilizando para trabalhar com sons. E aqui dentro do mixer eu tenho outra classe chamada sound. O sound ele pede aqui no construtor dessa classe, né, o argumento, o nosso som, né, que vai ser comer.mp3. Perfeito? Então aqui eu defini o nosso som. Agora eu preciso declarar a nossa música de fundo, né? Para mim fazer isso, eu vou dar um pygamer.mixer e dentro do mixer eu tenho aqui outro método aqui, music, que eu vou estar utilizando dentro dele o método load. Na verdade, a classe music com o método load, que eu vou estar utilizando para carregar a nossa música de fundo. O nome vai ser música.mp3. Notem que eu não coloquei nenhuma variável, porque eu só carreguei a música, né? Foi um comando que eu executei, eu não estou armazenando em nenhuma variável, beleza? Depois que eu carregar a música, eu preciso tocar a música. Para mim tocar a música, novamente, pygame.mixer.music, e agora eu vou utilizar o método play. Notem que esse método play, ele pode receber aqui três argumentos, né? Primeiro deles é o loops, é um valor inteiro que é correspondente à quantidade de vezes que a música vai se repetir, né? Se eu colocar o valor -1, significa que ela vai tocar infinitamente, ela vai tocar em loop, beleza? Se eu colocar 2 vezes, ela vai tocar 2 vezes e vai parar, né? Depende da utilidade que você quer dar. O start, esse valor aqui, ele é um valor do tipo float, ele corresponde a um valor em porcentagem que vai ser utilizado para quando você quer que a sua música inicie. Então, se a sua música tem 3 minutos e você colocar 50, ela vai iniciar em 1 minuto e meio, né? Essa é a ideia. Então, aqui, e tem também esse fade que por enquanto a gente não vai utilizar. Note que ele tem aqui alguns valores padrão, né? Se eu não colocar nada, por padrão o int é 0, o loop é 0, o start é 0 e o fade é 0. Eu não quero fade, então eu não vou colocar nada no fade. Então, -1 e 0.0. -1 para tocar em loop, infinito, e start para ela começar no 0, né? Como aqui ele pede argumento float, eu coloquei 0.0. E fade ms eu não quero que tenha fade no momento, então eu não vou colocar nada, por padrão o valor é 0. Perfeito? Para isso, eu também vou criar uma variável chamada som ativado. Vou definir como true, porque o usuário vai poder escolher se ele quer que o jogo tenha som ou que o jogo não tenha som, né? Se ele clicar numa tecla, que a gente vai definir mais para frente,
essa variável vai para false e o som vai ser desligado, perfeito? Depois eu tenho o meu dicionário de teclas, que a gente já viu nas outras aulas, né? Primeiro elas iniciam em false, para mim pegar qual tecla está sendo clicada, beleza? Vou ter um contador, que vai ser 0, os nossos peixes vai ser uma lista com os nossos peixes que aparecerem na tela. O contador 0 é relacionado àquela nossa constante de iterações, correspondente à velocidade que os peixes aparecem na tela. E o nosso deve continuar começando em true, que a gente vai utilizar no nosso loop, beleza? Então aqui a gente tem uma estrutura básica do nosso jogo. Aqui a gente vai começar o nosso loop, então enquanto deve continuar, while deve continuar. Eu vou pegar aqui primeiro a nossa etapa de... Então, enquanto deve continuar, eu vou verificar primeiramente os nossos eventos de fechamento de jogo, né? Depois a gente vai estar adicionando esses eventos em funções. Então, para a gente não ficar repetindo, né? Às vezes o código se repete, a gente vai adicionar em funções, né? Então, isso aqui a gente pode chamar depois de uma função no nosso jogo final. Então, se o nosso evento.type for do tipo pygame.quit, meu loop vai para false, né? Então, adicionei a nossa lógica de quit aqui, caso ele clique no xzinho do jogo. Aí eu vou pegar a nossa parte de keydown, né, que eu tenho aqui no nosso exemplo. Então, caso a gente já utilizou isso na aula que a gente falou sobre teclado e mouse, né? Então, evento keydown é quando uma tecla é pressionada, eu seto as minhas variáveis do meu dicionário para true, né? Então, a gente, novamente, viu isso na aula de teclado e mouse. Agora, eu vou ter mais uma condição aqui, que eu vou setar a minha variável de som ativado, né? Caso o meu jogador pressione a tecla M. Então, como ela é um evento do tipo keydown, onde a tecla é pressionada, então eu vou verificar novamente. Se evento.key for igual a pygame.km, né? Tecla M, key M, eu vou verificar se o som está ativado, né? Como ela começa em true, então eu tenho que verificar se ela está ativada. Se ela estiver ativada, eu vou primeiramente parar a música. Para mim parar a música, pygame.mixer.music.stop. Então parou de tocar a música e a minha variável som ativado vai para false. Se não, eu vou dar o play na minha música novamente. Então, se primeiramente o usuário clicar, som ativado vai para false, a música para. Se depois o usuário clicar em M, estava em false, vai para true, então vai cair dentro desse else, e eu mando tocar a música de novo. Então, pygame.mixer.music.play, vou passar -1, 0.0, beleza? -1 para tocar em loop, 0.0 para começar do início, e a minha variável som ativado eu vou setar para true. Beleza? Então, finalizei aqui a minha parte dos sons, né, da minha música do jogo. Aqui só eu cometi um errinho, né, não é evento, é event, né? É event.get. Evento é a minha variável de controle aqui. Então vou dar um play pra gente testar. A música já tá tocando. Vou clicar M. Cliquei M, a música parou de tocar. Vou clicar M novamente. A música voltou do zero, beleza? Começou do zero novamente. Perfeito. Cara, eu adorei essa música. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Agora a gente vai adicionar aqui na mesma indentação aqui do keydown, eu vou vir aqui e vou adicionar nossos eventos do tipo keyup, que nada mais são do que quando a gente solta uma tecla, né?
a gente também viu na aula de teclado e de mouse. Então, a gente vai setar as nossas variáveis esquerda, direita, cima e baixo para false, beleza? Aqui, a gente também quer adicionar uma funcionalidade quando o usuário clicar com o mouse, né? Quando ele clicar com o mouse, eu quero adicionar mais um peixinho no jogo. Então, no local que eu cliquei com o mouse, eu tenho que adicionar esse peixinho, né? A gente fez algo muito parecido na aula passada, mas eu vou fazer de novo, porque vai ter algumas modificações, né? Então, qual que é o tipo do evento quando eu clico no mouse? Então, eu vou verificar evento.type for igual a pygame.mouseButtonDown, porque eu cliquei no meu mouse, beleza? Se eu clicar no mouse, eu vou ter que adicionar um peixe no jogo. Para mim adicionar um peixe no jogo, eu pego a minha lista que eu criei aqui em cima, né? Peixes. E vou adicionar um novo objeto nessa lista, um novo dicionário de peixes. Então, peixes.append. E aí aqui, ó, eu vou dar um enter aqui para facilitar a nossa visualização. Então, o nosso peixe, ele vai ter um objeto rect, que vai ser, então, pygame.rect. E aí, a minha posição left, ou seja, esquerda, né? Vai ser a posição do meu mouse. Para mim pegar a posição do meu mouse, vimos na aula de teclado, que é evento, né? A minha variável de controle. Lembrando que eu estou dentro do meu for aqui, para mim conseguir pegar todos os eventos do meu jogo. Evento.pos 0 é o eixo X de onde meu mouse está posicionado, que é onde eu quero que o peixe apareça. E no eixo Y, aqui no nosso top, vai ser evento.pos, a posição 1, que corresponde à coordenada Y do meu mouse, perfeito? Aí eu tenho o meu width, que vai ser a largura do peixe, e o meu height, que vai ser a altura do peixe, beleza? Então esse é meu objeto rect. Depois eu vou ter a imagem. Quem que vai ser a imagem? Vai ser a imagem peixe, que eu carreguei lá em cima no início. E por fim eu tenho a minha velocidade, que vai ser vel menos 3. Por que vel menos 3? Porque quando eu clico com o mouse, eu não quero que o peixe já saia muito rápido. Eu quero que ele vá um pouquinho mais devagar do que os outros. Para mim conseguir saber que esses peixes que estão indo mais rápido foram esses que estão indo mais devagar, né? Desculpa, são os que eu cliquei com o mouse, beleza? Então aqui terminei a minha parte de eventos. Então notem aqui que eu tive evento do tipo quit, do tipo key down, do tipo key up e do tipo mouse button down. 4 eventos aí, né? Da mesma forma da nossa aula de teclado e mouse. Perfeito. Agora então a gente vai fazer a nossa parte onde a gente adiciona, né? O que a gente fez até aqui? Quando a gente clicou com o mouse, a gente adicionou um objeto, né, do tipo dicionário na nossa lista de peixes. Então, se eu vim aqui, né, vou vir aqui, ó, e dar um print peixes, opa, peixes, né, e vou rodar o meu código aqui. Vou colocar um pouquinho pro... Calma. Só pra gente conseguir visualizar aqui, ó. Né, eu vou rodar aqui. Ó. E conforme eu clico, ó, tá vendo? Deixa eu clicar o M pra parar a música. Aí, ó. O jogo tá rodando, ó. Eu cliquei, ó. Percebam que eu tô adicionando na minha lista de peixes. Então, isso aqui é o elemento 0 da minha lista de peixes. Aqui é o meu elemento... A minha lista de peixes agora tem o primeiro elemento, que é esse, mais o segundo. Então, essa aqui é a minha lista de peixes com os dicionários correspondentes a cada peixe. A posição, a largura e a altura, né? Só pra gente entender que quando eu clico, eu estou dando um append na minha lista de peixes. Beleza? Vou fechar aqui, então, de novo. Remover esse print aqui. Agora, a parte com que os peixes aparecem na tela, a frequência, se eu quero que eles apareçam de forma mais rápida ou de forma mais devagar.
Para isso, eu vou estar incrementando a minha variável contador. Então, mais igual a 1, né? E aí eu verifico se contador for maior ou igual a iterações, né? Eu coloquei como 30. Novamente, se eu colocar um valor menor, quanto mais baixo, mais rápido o contador vai chegar no 30 e mais rápido os peixes vão aparecer na tela, beleza? Então, quando o contador for maior ou igual a 30, no caso aqui vai ser sempre igual, né? Eu vou, primeiramente, zerar meu contador igual a 0. Então, agora eu vou criar as variáveis correspondentes à posição no eixo x e y com que o meu peixe vai aparecer na tela. Então, o primeiro vai ser pos-y, a posição no eixo y, então vai ser random, a gente vai utilizar a biblioteca que a gente importou lá em cima, ponto randint. Opa, não é randbytes, randint. Randint, ele pede um intervalo A e B aqui, dos nossos números. Como eu quero que ele exiba de forma aleatória, eu preciso colocar um intervalo aqui com que eu queira corresponder à posição no eixo Y dos meus peixes. Eu vou colocar aqui vel menos 3 e vel mais 3. Perfeito? Então, essa vai ser a posição no eixo Y. Quem é vel menos 3? Vel é 6. Então, vai ser 3 entre 3 e 9. A posição no eixo Y que vai aparecer os peixes. Perfeito? Por fim, aqui eu vou colocar a posição no eixo X. A posição no eixo X vai ser menos largura do peixe, para que o peixe ele não apareça metade dele na tela, conforme também expliquei na aula de teclado e mouse, beleza? Só que aqui a gente inverteu, né? O X e o Y, lá a gente utilizou o X, um valor aleatório, e o Y, a altura daí, né? Do meu bloco, beleza? A gente vai ter também a nossa vel random, que vai ser a velocidade com que o peixe vai aparecer. E aí eu vou colocar random.randint. Então a minha velocidade também vai ser vel menos 3 até vel mais 3. Então de 3 a 9, a velocidade dos pixels com que o peixe vai se movimentar. Por fim, eu adiciono na minha lista de peixes esse valor, esse novo peixe que eu adicionei quando o contador bate 30. Então, peixes.append, vou adicionar aqui o meu dicionário, obj.rect. Então, vai ser pygame.rect. A minha posição x vai ser pos-x, o meu pos-y vai ser pos-y, a minha posição, né, o top pos-y. Vou ter a minha largura do peixe, a minha altura do peixe. Aí vou ter minha imagem também, né? Que vai ser a imagem peixe. Também dava para fazer uma função, né? Para essa parte, porque eu repeti da parte de cima, mas tudo bem. No momento a gente está tentando fazer bem simples. E aqui por fim o meu vel, que vai ser vel random, né? Então aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, pra gente ver aqui, print peixes. Pra gente ver que quando o contador, ou melhor, contador também, print, não aqui porque aqui ele vale 0, né? Vou dar um print aqui, ó, print contador. Quando o contador for maior ou igual a 30, vai adicionar na minha lista de peixes, ó. Vamos ver? É porque é muito rápido. Mas é isso que tá acontecendo aqui. Contador chega em 30, novo peixe é adicionado. Beleza? Só que como é muito rápido, ele tá doidão aqui. Mas é isso que tá acontecendo. Perfeito? É aí que o negócio travou aqui. Aí. Então, vou voltar aqui, remover esse print. Agora, a gente vai preencher o nosso fundo
com a nossa imagem. Então, para isso, eu vou estar utilizando o nosso objeto que a gente criou da janela, e ele tem vários métodos aqui, ó. Um deles é o Bleach. O Bleach, a gente vai utilizar para preencher o nosso fundo. No caso aqui, ó, ele pede uma surface. Quem que é a nossa surface? Imagem fundo, que foi o nosso fundo do mar. Por fim, aqui ele pede uma coordenada, né, em formato retangular, que eu vou colocar 0 e 0, que é a nossa coordenada inicial da nossa imagem. Então, eu vou rodar agora. Calma. Tá. Agora, a gente vai adicionar a nossa imagem de fundo, preencher a nossa janela com a nossa imagem de fundo. Para isso, a janela, ela tem esse método Bleach aqui, ó. Ele recebe uma superfície e as nossas coordenadas, né? A área e a Special Flags aqui a gente não vai utilizar, né? Elas têm os valores padrões aqui, né? None, 0, por enquanto a gente não vai usar. Então, o Bleach, ele vai receber uma superfície, que vai ser a nossa imagem de fundo, e ele vai receber também as nossas coordenadas, que eu vou passar 0 e 0, né? No formato retangular. Né? Retangular porque eu tenho eixo X e eixo Y, né? Isso são coordenadas no formato retangular. Perfeito. Agora, se a gente der aqui um pygame.display.update e eu rodar esse código, a gente vai ver que a gente já tem a nossa imagem, no fundo e o som funcionando. Ó. Tô ligando. Beleza? Depois que a gente adicionou a imagem, a gente vai movimentar o nosso jogador. Para a gente adicionar a função de mover o jogador, a gente já criou essa função aqui em cima, né? Que utiliza as teclas, né? O W, A, S, D e as setinhas. Então a gente vai passar aqui o nosso jogador. Quem é nosso jogador? Nosso dicionário aqui, né? Ponto. Calma, corta. Você deve estar se perguntando, por que o jogador não apareceu na tela? É porque a gente ainda não desenhou ele na tela. Nos vídeos anteriores, a gente desenhava, né, utilizando o método Draw. Né? Mas o método Draw do Pygame, ele é um método padrão para a gente desenhar algumas formas, como retângulos, linhas, arcos, circunferências, elipses. Nesse caso, a gente quer desenhar a nossa imagem do tubarão. Então, a gente vai utilizar o método janela.bleach. Janela.bleach é a mesma que a gente utilizou aqui para desenhar a imagem de fundo. Só que aqui a gente vai desenhar a nossa imagem tubarão, né? Só que não vai ser imagem tubarão. E aí, se eu colocar imagem tubarão, olha só o que vai acontecer. Deu erro, porque ele se perdeu. Aqui eu já adicionei uma imagem de fundo, aqui uma imagem de tubarão. Eu não vou adicionar imagem, porque eu quero colocar o nosso jogador na tela. Então, eu não tenho que adicionar imagem tubarão, eu tenho que adicionar jogador obj.rect, que corresponde ao nosso jogador, né? O nosso tubarão, efetivamente. E aqui as coordenadas que a gente vai estar passando, na verdade... corta. Você deve estar se perguntando por que o tubarão não apareceu ainda na janela. É porque a gente precisa desenhar ele utilizando o método da janela.bleach. Nos vídeos anteriores, a gente utilizou o método Draw, que era um padrão, né, para a gente conseguir desenhar formas, né, quadrados, elipses, arcos, circunferências. Nesse caso, a gente quer sobrepor a imagem do tubarão na nossa imagem de fundo, né, que é o nosso fundo do mar. Então, eu vou colocar aqui imagem.bleach, né? Quem vai ser aqui a nossa surface? A nossa surface vai ser jogador, imagem, né? Que é o nosso tubarão, que corresponde à nossa imagem tubarão. Depois, eu tenho que passar minha coordenada.
quem que vai ser minha coordenada? Jogador obj_rect, né? Porque ele pede aqui, ó, o método bleach, um valor aqui, rect value, né? Que eu vou estar passando. Então, se eu executar aqui, já tenho o meu tubarão. E tá vendo que ele tá se movimentando aqui bem rápido? Ó, já tem o tubarão na tela. Fechou? Vocês viram que o tubarão está se movimentando bem rápido, porque eu não configurei ainda os FPS, né? Eu posso vir aqui, ó, e configurar aqui embaixo do update o meu relógio .tick. Então aqui eu coloco que eu quero que ele se movimente em 40 FPS. Se eu rodar, eu já tenho uma movimentação mais adequada aqui, né? Beleza? Então, meu tubarão já está se movimentando. Vou vir aqui embaixo, então, e vou agora preparar a minha colisão, né? A colisão, onde que ela acontece? Quando o tubarão, ele engole um peixe, quando ele colide com o peixe. Eu tenho que remover o peixe da minha lista, executar o som, né, de comer o peixe e fazer com que... identificar, né, essa colisão, né? Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou percorrer aqui for peixe em peixes, né? Aqui é interessante a gente utilizar uma cópia, né? No Python, se a gente fizer aqui, peixes é uma lista, né? Essa lista que a gente criou aqui em cima. Se eu utilizar essa sintaxe, abrir e fechar colchetes e colocar 2 pontos, eu estou fazendo uma cópia dessa lista. Ou seja, eu não vou estar removendo um valor da minha lista original. Eu não vou estar percorrendo, né, a minha lista original. Porque se eu fizer alguma coisinha errada com a minha lista original, pode crashar o jogo, pode dar uma série de problemas. Então, por isso que eu faço uma cópia da minha lista de peixes para me percorrer. Mas quando eu removo, né, eu removo da minha lista original, beleza? Agora, então eu vou verificar se o tubarão comeu um peixe. Então eu vou chamar essa variável de comeu, jogador obj_rect. Aqui eu vou usar o método colliderect, que a gente viu na aula de colisões, né? Eu vou verificar se o jogador colidiu com o peixe. Então peixe obj_rect. Peixe obj_rect. Aqui então, se comeu. Então, se comeu, né? Se ele colidiu, né? Se retornou true. Se comeu for igual a true, né? Isso aqui retorna um booleano, né? E o som estiver ativado, o que eu tenho que fazer? Executar o som. Então, eu vou fazer som comer ponto play, que foi a variável que eu criei lá em cima, né? Onde eu carreguei o meu som, chamei de som comer. Aqui eu vou executar ele. Né? Como ele é um som muito curto, eu não vou colocar loop, eu não vou colocar o momento que eu quero, simplesmente vou passar o play sem nenhum argumento. Beleza? Agora outra condição. Se comeu, se ele engoliu, então nesse caso é só para executar o som, né? Se eu clicar M e desativar o som comer não vai ser executado, ele nunca vai cair dentro desse if, né? Agora sim eu vou remover os peixes da minha lista, né? Então eu tenho que verificar se ele colidiu ou se o meu peixe obj_rect .x, né? .x porque ele está se movimentando na horizontal, for maior que quem? Largura janela. A largura da minha janela corresponde à minha largura da minha imagem de fundo. Se for maior, eu tenho que remover o peixe da minha lista. Lembra que na aula de teclado e mouse, eu comentei que não adianta eu só remover da lista quando ocorre a colisão, porque vão ter vários objetos que o tubarão não vai comer, ou que a nave não vai conseguir atirar nos asteroides. Então eu preciso remover esses objetos da lista para mim não causar um estouro de memória da minha lista. Então esses objetos, se eles não estão na minha janela, ou se a nave colidiu com eles,
o tubarão colidiu, no caso agora, né? Eu preciso remover da lista. Então, por isso eu faço esse OR aqui, né? Bem importante. Aí sim, então, eu vou remover da minha lista de peixes. Então, peixes.remove, peixe, né? Então, eu percorro cada um dos peixes que estão dentro da minha lista para mim conseguir remover eles da lista corretamente, beleza? Agora, por fim, eu preciso desenhar os peixes na minha tela. Então, novamente, for peixe em peixes. Aqui eu não preciso estar utilizando cópia da lista, porque eu não vou estar removendo nada, eu não vou estar fazendo nenhuma operação, eu só preciso percorrer ela. E aí, o que eu faço? Para cada dicionário do peixe, né, correspondente à minha lista, né, que está dentro da minha lista, eu preciso movimentar. Então, ele vai percorrer esse for, elemento 1. Ah, é um peixe que está lá em cima, vai movimentar. Elemento 2, vai movimentar. Elemento 3, vai movimentar. E assim por diante. Para isso, eu vou chamar a minha função, mover jogador, e vou passar aqui o meu peixe. Então, aqui ele vai, ou melhor, desculpa, né? Não é mover jogador, né? É mover peixe. Mover peixe. Aqui ele vai executar os comandos para movimentar o peixe. Mas para mim colocar o peixe na tela, eu coloco agora janela.bleed. Quem que eu vou colocar na minha surface? Peixe, imagem. Vai ser a minha imagem, né, do meu peixe, que eu carreguei lá em cima. E o meu rect value, eu preciso passar peixe obj rect, né, que vai ser o retângulo invisível ao redor do meu peixe. Beleza? Por fim aqui, para a gente finalizar o código, eu preciso, quando eu fecho, inserar os módulos do Pygame. Então, eu vou dar um pygame.quit. Vamos rodar esse código? Ver como é que ficou? Vamos lá? Pera aí, que aqui parece que ele deu um erro. Ah, não, esse erro aqui é de antes, né? Não tem nada a ver com agora. Então, vou rodar aqui o código. E ó, a gente já consegue ver os peixes aparecendo aqui, só que eu tô achando estranho que eles não estão aparecendo em toda a minha largura, né? Tem a ver com a forma com que eu coloco aqui, né? No meu eixo Y. Deixa eu só conferir aqui. Ah, aqui, ó. Aqui eu coloquei errado, né, pessoal? Aqui, ó, não é vel menos 3 e vel mais 3, né? É de 0 até altura janela menos altura peixe. E aqui daí ele pega a minha altura inteira da janela, né? Menos altura peixe, para o peixe não aparecer pela metade. Beleza? Para ele não começar aparecendo metade só do peixe na tela. Então ele tem que aparecer o peixe inteiro, né? Isso aqui, então, posição no eixo Y, né? Agora sim, os peixes eles aparecem em várias. Note que se eu desligar o som, ele não faz o barulho de comer o peixe, né? Porque ele não cai naquele if, né? Se o som estiver ativado, ele vai executar o som comer. Então aqui, por enquanto, ele está comendo os peixes. Vou clicar na tecla M de novo. Som vai ser ativado. Se eu clicar com o meu mouse aqui, eu movimento o peixe. Note que quando eu clico, o peixe com o qual eu clico o mouse, ele se movimenta um pouquinho mais devagar. E eu consigo identificar daí os peixes que eu movimento, que eu crio aqui com o mouse. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu tinha para passar no vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo, né? Por mais que é um tubarão, são os peixes, não tem nada a ver com asteroide, a gente vai utilizar, né, muitos dos conceitos que a gente viu hoje para aplicar no nosso jogo dos asteroides. A gente vai substituir o tubarão pela nave, os peixes pelos asteroides, né, e o fundo do mar pelo universo. E a gente vai... E de bônus fica aí um joguinho extra, né, um jogo extra dentro da nossa playlist, né, dos jogos aqui com o Pygame. Beleza, pessoal? Então,
A gente se encontra no próximo vídeo, onde a gente vai estar finalizando aqui a versão 1.0 do nosso jogo, colocando a nossa nave, colocando os asteroides, colocando o fundo do universo e também adicionando mais algumas funcionalidades. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!